Olá, pessoal! Hoje temos mais um programa Sarau Química em Arte, com a presença ilustre do professor Tiago e do professor Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Oi, professor sejam Martinho? bem-vindos. Como vocês são professores, vocês são mentes brilhantes, que faz brilhar o olho dos alunos nos momentos que vocês estão fazendo a sua tarefa, o seu trabalho. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, Paulo e Tiago, o que vocês desenvolvem de pesquisa. Bom, na realidade, na questão de pesquisa com o mestrado, eu estou concluindo ainda, sou mestrando, estamos fechando agora a dissertação, e como eu sou historiador de profissão, né, então eu leciono para ensino fundamental e ensino médio em dois colégios particulares aqui da cidade. Eu puxei uma área de pesquisa que também envolve a história da agroecologia no Brasil, com algumas referências mais específicas ao âmbito científico. Ou seja, quando que a agroecologia começou o seu processo de emergência de uma maneira um pouco mais institucionalizada. Então, essa é a pesquisa que eu estou finalizando no momento e pretendo apresentá-la e defendê-la em dezembro, né? Se tudo correr bem. Opa! Então, eu sou professor desde 2010 aqui na UFFS, no campus de Laranjeiras do Sul, atuando na área de Química, né, para os cursos de Agronomia, Agricultura, Engenharia de Alimentos, Interdisciplinar em Educação do Campo, né, e também, assim como o Paulo, também já fui professor de ensino fundamental e médio, de 2005 a 2009, né, e hoje, desde 2011, eu tenho atuado com pesquisa, tanto na graduação como no mestrado, em biotecnologia de processos fermentativos. Então, tenho trabalhado com o uso aí de leveduras, né, e fungos para a produção de matéria orgânica com valor nutritivo. Resumindo, a gente tem feito no laboratório o aproveitamento de lixo orgânico, né, restos, cascas, talos, o que as pessoas consideram lixo, para mim, como químico, eu considero como um grande coquetel de moléculas orgânicas com grande potencial de ser reaproveitada. Então, a gente tem trabalhado usando fungos, né, fungos não leveduras, isoladas de queijos coloniais, que foi cedidas por uma professora da URGS, a professora Patrícia Valente. Então, desde 2011, a gente tem atuado aí em fermentar esses resíduos orgânicos para produzir aí biomassa, matéria orgânica, com alto valor de proteínas, valor de ácidos graxos com valor nutricional importante para cultivo de animais. Inclusive, atualmente estamos usando esse material no cultivo de camarões de água doce e de tilápias, né, com a professora Luísa e com a professora Silvia. Hoje, né, nós temos o quarto mestrando já que trabalha com essa linha de pesquisa, né, e aí temos atuado nessa área de química um pouco mais friendly, que a gente fala, um pouco mais amigável, né, para quem opera, para evitar um pouco a questão dos agentes químicos mais tóxicos e mais perigosos para trabalhar em laboratório. Então, a gente tem atuado nessa área da química orgânica um pouco mais branda aí. Nossa, que riqueza, né? Riqueza de conhecimento histórico, riqueza de conhecimento químico. O professor Tiago esteve em Portugal também, fazendo o seu pós-doutorado. Poderia falar um pouquinho para nós? Sim, na verdade, a passagem em Portugal em 2016 foi bem curta, né? Por conta de questões financeiras. Passamos aí desde 2015 para cá com cortes demasiado grandes na área de educação e pesquisa de maneira geral, né? Só ver pelos nossos programas de mestrado, né, que não tem implementado muitas bolsas novas pela falta de recurso. Então, em Portugal, lá quando eu fiz o trabalho, fiz um trabalho no Instituto Superior Técnico lá de Lisboa, na Faculdade de Engenharia Química, onde eu construí microreatores, que na verdade são pequenos dispositivos de plástico, em que você insere numa das extremidades aí soluções de açúcar comum, sacarose,
e dentro desse microreator a gente fazia implantação de enzimas para converter esse açúcar, a sacarose, né, em açúcares com poder de doçura de cerca de 20 vezes mais doce. Então, eu convertia em açúcares, é chamado um processo de inversão de açúcar, né, na verdade, para produzir frutose e glicose. E esse processo é extremamente barato para se realizar com esses microreatores, e aí a indústria de alimentos também ganha com isso, porque o açúcar invertido vai muito menos material em produtos alimentícios com poder de doçura 20 vezes maior. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado, que uma lata de coca, né, tem 8 colheres de açúcar. Na verdade, tem o poder calorífico de 8 colheres de açúcar. Mas o açúcar que é usado ali é o açúcar invertido, que muitas vezes é muito mais doce e numa quantidade muito menor, né? Então, esses são alguns artifícios, porque a empresa também não vai usar grandes quantidades de açúcar assim para... Até ficaria impossível de solubilizar isso numa lata de coca, né, essa quantidade de açúcar possível. Então, esse foi um trabalho rápido em Portugal, com esse desenho de microreatores. Então, eu foquei na parte de engenharia mesmo, de construir as placas, de construir os mecanismos, e eu não consegui implementar aqui ainda, né, na UFFS em Laranjeiras, por conta dos equipamentos que eu utilizava lá, que eram diferentes, a disponibilidade de material era diferente. Então, lá eu optei por trabalhar na área de engenharia, aqui eu trabalho estritamente na química. Quanto conhecimento e quanta experiência, né, de vivenciar uma cultura diferente da cultura latino-americana, né? Professor Tiago, como que foi esse encontro, né, de química e história para formar uma banda? Claro, nós somos uma banda, mas tivemos uma ideia inicial que veio de um sonho pessoal do nosso guitarrista, que é o Paulo, né? Então, acho que o Paulo tem as palavras certas para falar sobre essa questão. Nossa, eu fico lisonjeado com essa questão aí, mas bem na realidade você poderia falar muito bem, senhor. Obrigado. É que o Thiago Martinho, o pessoal que está assistindo aí, ele está há muito mais tempo dentro desse projeto, né? Inclusive, quando ainda não tínhamos o nome Power Dive, que é o nome que nós utilizamos hoje, o Thiago sempre foi o que esteve presente, né, em todos os momentos, aí, em todos os projetos. Eu acabei entrando depois como guitarrista, mas focando essencialmente, né, nessa nossa fase atual, com o nome Power Dive, o nome veio justamente de um momento em que a gente decidiu transformar esse projeto em uma coisa mais profissional. Essa coisa profissional envolve tanto questões individuais de cada um de nós, integrantes, né? Além de nós dois, tem o baterista o Everton Schuster B e o nome artístico Jack Rose, que é o nosso vocalista, né? E é uma questão interessante porque a gente resolveu colocar muito mais empenho no projeto para que ele se tornasse profissional. Tanto na composição, quanto na gravação, quanto depois no lançamento aí nos streamings de áudio. Então está disponível no Deezer, Spotify, YouTube Music, Amazon Music. E o nome Power Dive vem daí, porque é uma junção das duas palavras, né? Powerful e dive, que é mergulho, e daí powerful de poderoso, né? Então, a gente mergulhou em um estudo muito mais abrangente de música, teórica e prática, para conseguir fazer uma coisa que a gente amava, né? E ama ainda até hoje, né? Uma paixão, assim, muito grande. No meu caso, como o Thiago falou, já é uma vontade que vem desde a adolescência. Eu tenho várias músicas já, composições, eu não sei se dá para chamar de composições, porque são aquelas composições adolescentes, né? Mas verdadeiras, num sentido assim sentimental. Então eu já vinha com uma vontade muito grande de fazer um projeto desses e ainda bem que deu certo. Aí com esses parceiros, com esses brothers aí que simplesmente são minha família também, né? Atualmente o Thiago, eu tô há mais tempo com ele aí, em vários perrengues, problemas e várias coisas boas e benéficas da banda. Então, normal em toda banda, na realidade, né, Thiago? Em toda família tem os seus problemas. E a gente vem passando aí junto, cara, todo esse trajeto. E isso, para mim, é assim, uma valorização que é difícil definir em palavras. O que foi, para mim, a gente conseguir fazer acontecer esse álbum, né? Mas, no sentido de banda, com o nome Power Dive, dá para definir, sim, que foi simplesmente uma realização que a gente conseguiu atingir aí, né? Então, mais ou menos isso.
Bom, na verdade, né, Paulo, eu não imaginava que com esse nosso EP de 5 músicas a gente conseguisse fazer um trabalho tão profissional e tão redondo, né? Eu toco desde os meus 16 anos, 15, 16 anos, e eu não consigo considerar nenhum trabalho antes desse tão profissional e tão limpo, tão claro e tão bem feito quanto foi esse. Então eu acho que isso prova também que a dedicação faz a gente chegar aonde a gente quer chegar, né? Isso envolve tempo, envolve dinheiro, envolve dedicação, envolve chorar muito, brigar muito, mas no final das contas a gente vê que valeu a pena. Também a gente quer também com essa live aqui com o professor Martinho, que as pessoas conheçam o nosso trabalho também, né? Os estudantes da UFFS, além do público que vai acessar o Sarau Química em Arte aí, conheçam o nosso trabalho, né? A gente não tem a pretensão de dizer que nós somos os melhores ou os piores, mas sim, como você falou, é um trabalho honesto, é um trabalho condizente com a nossa realidade, foi tudo pensado sem forçação de barra, né? Então é isso, Martinho, assim, na verdade é um motivo de orgulho para a gente, porque a gente vê muitos músicos que às vezes não tem a oportunidade de fazer o que a gente fez, né? Com o tempo, mesmo com o tempo que a gente não tem, né, Paulo? Com aula, com dedicação a outros trabalhos, a questão familiar, um monte de coisa, a gente conseguir se dedicar aí final de semana, como foi final do ano, e feriado, e correndo atrás, e ensaiando, e brigando, e insistindo, né, e às vezes, muitas vezes dormindo mal, mas a gente fica acreditando no que a gente queria. Então, pessoal, agora nós teremos o prazer, né, de escutar a banda Power Dive tocando a música Sleeper.
Nossa, que musicalidade, que riqueza de harmonia, né? Então, gostaríamos muito, né, de agradecer a presença de vocês aqui no Sarau Química em Arte e gostaríamos que vocês deixassem uma mensagem para os nossos inscritos no canal. Então, na verdade, eu tento deixar para vocês aí uma mensagem um pouco de esperança e que não desanime nesse momento, né? Porque estamos aqui num blog, né, promovido por uma universidade, por um curso. Falo também como professor que a gente precisa apostar na área acadêmica, precisa apostar na ciência, precisa apostar no trabalho do professor, né, e apostar no desenvolvimento que se dá pela ciência. Também falo aqui com conhecimento de causa que não basta ser cientista, a gente também tem amor pela arte, tem que se dedicar a outras atividades também, né? Eu acho que, falo por mim, né, me dedico à química, mas eu procuro sempre diversificar nas minhas atividades, para a gente também ver que a vida é boa de ser vivida e que tem muita coisa para a gente fazer ainda e muita coisa para a gente aprender. Olha, basicamente um reforço da fala do Thiago, principalmente devido ao título utilizado aí para o canal, né? Então, abre duas abrangências, duas áreas que aparentam ser distintas, mas nem sempre são. Você consegue ver a matemática dentro da música, por exemplo, você consegue ver uma precisão dentro da arte como um todo, e ao mesmo tempo na química e ciências afins, a ciência como um todo, você consegue também trabalhar com a percepção artística, né? Então acaba sendo uma coisa de arte, ainda mais com a química, no final das contas, que tem uma história muito rica, inclusive em cima da aproximação com a arte, desde a época dos antigos alquimistas da história, né? Indianos, chineses do Oriente Médio, e assim vai. Então, pegando um pouco essa referência que o Thiago comentou, misturem essas duas coisas e aproveitem o máximo, né, o potencial que nós temos, a busca por coisas que a gente quer fazer, que a gente quer desenvolver. Isso não só é bom para o cérebro, quimicamente falando, no sentido mais de produção de enzima e de processos de sinapses neurais que estarão se desenvolvendo, mas especificamente com a questão mais sentimental mesmo, né, a questão mais psicológica. Quem somos nós, o que nós fazemos, o que a gente quer fazer. Isso tem a ver com o coletivo, com a sociedade, ou tem a ver mais com o individual, tem a ver mais com um pensamento um pouco mais fechado, mais único. Independente do que seja, sempre busquem a maior quantidade de informações possível nesses dois sentidos, nessas duas abrangências. São áreas que se complementam e são áreas que eu tenho certeza que são muito úteis para todos nós. Muito obrigado, professor Tiago, professor Paulo, por estarem conosco aqui hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal Química em Arte. Na próxima sexta-feira teremos mais um Sarau Química em Arte. Um abraço fraterno a todos.